Agora, ligações químicas. As ligações elas ocorrem de forma que os átomos envolvidos atinjam a estabilidade, tá? Então, em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Nós temos 3 tipos de ligação química. Nós temos aqui a ligação iônica, ela ocorre sempre entre um metal e um ametal, porque o metal tem a tendência a doar elétrons e o ametal tem tendência a receber elétrons, então um vai equilibrar o outro, ou então vai acontecer a ligação iônica entre um metal e um hidrogênio, porque assim como o metal tem a tendência a doar, o hidrogênio tem a tendência a receber e aí eles atingem a estabilidade. Exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, como a gente vai fazer? Eu vou fazer a distribuição rapidinha do cloro e do sódio, porque nós já fizemos ali atrás. Então, nós vimos lá que o sódio ele precisa doar este elétron, então a carga dele aqui é Na+. E nós vimos que o cloro precisa receber um elétron, então a carga dele é Cl-, cloreto, né? Então, a gente fica com o íon sódio e o íon cloreto. Tá. Olha só, nós vamos colocar aqui, nós vamos desenhar aqui apenas a camada de valência desses dois átomos. Então, o sódio, ele tem aqui um elétron, e o cloro, na camada de valência, ele tem aqui 7 elétrons. Agora, esse sódio, ele precisa doar esse elétron, e o cloro precisa receber um elétron. Então, este elétron aqui do sódio, ele sai dali e vem para cá. Aí o sódio fica estável, o cloro fica estável. O sódio doou um elétron, o cloro recebeu um elétron, tá tudo certo, tudo maravilha, show. Agora, como eu faço para determinar a fórmula molecular do cloreto de sódio? É assim, ó. Então, eu tenho aqui o Na+, que eu estou juntando com o Cl-. Para a gente formar a fórmula molecular, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga do sódio e vou descer aqui no cloro. Eu vou pegar a carga do cloreto e vou descer aqui no sódio. Então, a minha fórmula ficaria assim, Na1Cl1, porque o que desce é o número e não o sinal, tá? Agora, como é 1 e 1, eu não preciso escrever o número 1 para dizer que tem um átomo na fórmula. Então, fica simplesmente NaCl, tá? Se eu estivesse fazendo a ligação entre dois átomos assim, ó, X2+, mais Y3-, como ficaria a fórmula molecular? Esse 3 desceria aqui, esse 2 desceria aqui. E a minha fórmula seria X3Y2. Essa seria a fórmula molecular dessa ligação entre os elementos, entre os átomos, né, entre os cátions, na verdade, X2+ e Y e o ânion Y3-. Então, a primeira coisa para fazer uma ligação química é determinar a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Depois que você determinou a quantidade de elétrons, é sucesso, é felicidade total, e aí é só fazer a ligação, aqui a representação da fórmula da ligação. Agora nós temos a ligação covalente. Como funciona a ligação covalente? A ligação covalente ela acontece sempre entre dois ametais, entre um ametal junto com um hidrogênio ou então entre dois átomos de hidrogênio. Por quê? Porque aqui todo mundo quer receber. Aqui ninguém está estável, ninguém está satisfeito. O ametal quer receber, esse aqui também quer receber, o ametal quer receber, o hidrogênio quer receber, o hidrogênio quer receber, o hidrogênio quer receber. Então, aqui eles vão compartilhar esses elétrons que eles querem receber, tá? Então, todo mundo que vai participar aí da ligação vai receber elétrons, eles vão compartilhar. E ligação covalente tem três tipos. A ligação simples, que é quando há apenas um par de elétrons compartilhados. Essa ligação simples ela é representada por um tracinho. A ligação dupla, que é quando dois pares de elétrons estão sendo compartilhados e ela é representada por dois tracinhos.
E a ligação tripla, que é quando 3 pares de elétrons estão sendo compartilhados. Vamos ver exemplos. Então, vamos começar aqui com esse primeiro exemplo. O exemplo da ligação entre um átomo de carbono e um átomo de hidrogênio. Sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quantos elétrons tem na camada de valência. E para isso a gente precisa fazer a distribuição eletrônica. Então a gente pega um rascunho, ó, vou pegar aqui um rascunho e vou fazer a distribuição eletrônica aqui do carbono e do oxigênio. Bom, o número atômico do carbono é 6, então são 6 elétrons que eu vou distribuir. 1s2, 2s2, 2p2. Porque agora eu tenho 6 elétrons distribuídos, olha. E a camada de valência do carbono é a camada 2 com 4 elétrons. Agora eu vou distribuir o oxigênio, que tem número atômico 8. Então, 1s2, 2s2, 2p4. número atômico 8. Então, eu tenho aqui 8 elétrons. E na camada de valência do oxigênio, a gente tem 6 elétrons. Agora, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar apenas a camada de valência em forma aqui de um diagraminha. Então, eu vou colocar aqui o carbono. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, eu vou pôr eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou pôr ele aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo, mas nós sabemos que esses elementos eles ficam estáveis com 8 elétrons. Então, se o oxigênio tem 6, ele precisaria de mais 2. Se o carbono tem 4, ele precisaria de mais 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos compartilhar isso daqui. Então, eu vou compartilhar esses 2 elétrons e vou compartilhar estes 2 elétrons, porque dessa forma o meu oxigênio fica estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque estes 4 elétrons aqui que estão fazendo parte do compartilhamento, eles passam a pertencer tanto ao oxigênio quanto ao carbono. Então, esse oxigênio ele já está estável, porém o carbono não está estável. E eu estou fazendo ligação entre carbono e oxigênio. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou buscar outro átomo de oxigênio para poder ligar com esses elétrons aqui e o carbono ficar estável. Então, eu vou pôr aqui mais um átomo de oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque todos eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Agora, eu vou ligar estes 2 elétrons e estes 2 elétrons. Agora sim, esse oxigênio já estava estável. Agora, esse carbono fica com 1, 2, 3, 4 do lado de cá, né? Compartilhados com esse oxigênio. Então, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora, o meu carbono ele já está estável também. E esse oxigênio que eu trouxe aqui para continuar estabilizando aqui esse carbono, ele também está estável, porque ele tinha os seus 6 elétrons. E como a gente está compartilhando aqui, ó, a gente tem mais 2 junto com esse oxigênio. Então, ele também ficou estável por conta do compartilhamento. E esta é a molécula do dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Olha, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio formando esta molécula. Então, dióxido de carbono, essa é a molécula do gás carbônico que a gente tem aqui no ar. Perfeito? Agora, o hidrogênio e o oxigênio. Bom, o oxigênio nós já vimos que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Como o hidrogênio só tem 1, não preciso nem fazer a distribuição. Então, eu já vou pôr aqui 1. E o oxigênio com os seus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer aqui o compartilhamento desses 2, porque daí este hidrogênio fica com 2 e agora esse oxigênio, que já tinha 6, com mais esse aqui, ele fica com 7. Só que do mesmo jeito aqui que o nosso carbono não ficou estável, aqui o nosso oxigênio também não está estável. Então, vou ter que buscar um outro hidrogênio para que a gente consiga ligar
e deixar esse oxigênio estável. Então, eu venho aqui, faço mais uma ligação, agora o oxigênio fica com 8 elétrons, esse hidrogênio está estável, esse oxigênio está estável, esse hidrogênio está estável. Então, nós temos aqui o seguinte, o hidrogênio, o oxigênio e o hidrogênio, tá? O elétron do hidrogênio aqui, o elétron do oxigênio aqui e o elétron do hidrogênio aqui, olha. Esse parzinho faz parte do hidrogênio e também do oxigênio, esse parzinho faz parte do hidrogênio e do oxigênio e a gente representa essa ligação assim. A gente tem aqui o oxigênio, a gente tem aqui o hidrogênio e a gente tem aqui o hidrogênio. Qual é essa molécula aqui? Essa molécula é a molécula da água, ó, H2O. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, essa é a molécula da água. E aí, por fim, a gente tem aqui o nitrogênio. A gente vai fazer a ligação entre o nitrogênio com o próprio nitrogênio. Se ele tem 7 aqui no número atômico dele, então vamos fazer aqui no rascunho. A distribuição eletrônica, 7, para ver quantos elétrons tem na camada de valência. Então, 1s2, 2s2, 2p3. Para totalizar 7, olha, 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Camada de valência é essa aqui, com 5 elétrons. Então, ela tem 5 elétrons. Na hora que eu for fazer aqui, olha, o nitrogênio, então eu vou pôr aqui, N. O nitrogênio com os 5 elétrons dele e vou pôr aqui o outro nitrogênio com os 5 elétrons. Bom, se ele se estabiliza com 8, o que eu vou fazer? Então, eu vou aqui compartilhar, olha. Eu vou fazer um compartilhamento com esses dois pares, com esses 2 elétrons. Então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda não estabilizou. O daqui, mesma coisa, ele fica... Então, vou compartilhar esse aqui também, ó. Agora ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui tá com 7. E esse aqui também tá com 7. Ainda falta 1, então nós vamos compartilhar mais um par. Agora ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse tá ok. E esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Também tá estável. Então, a representação dele aqui fica N com 3 tracinhos. Essa aqui é a molécula do N2. E a gente tem aí a ligação realizada. A gente tem uma ligação tripla. Então, aqui nós vimos uma ligação dupla, a gente viu ligação simples e a gente viu ligação tripla. Por fim, a gente tem a ligação metálica, que a gente não vai fazer representação dela, não tem representação. A ligação metálica, como o próprio nome diz, ela acontece sempre entre metais e elas são chamadas de ligas metálicas. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, como o bronze, como o aço. Então, tem aqui ó, o aço inoxidável. É sempre uma mistura de vários metais, o ouro 18 quilates, o bronze, o latão, a amálgama, que é usada para colocar no dente quando faz tratamento de cárie, tá? Os fusíveis. E essas são as ligações, então, metálicas.